Certo, acadêmicos, a gente está falando sobre funções de várias variáveis, certo? E a gente está na parte de derivadas parciais aí, né? A gente começou vendo funções de duas variáveis, ok? Nesse caso aqui, funções f de x, y, que é igual a z, né? No caso aí, as variáveis dependentes é z, no caso só z, e as variáveis independentes são x e y, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo de uma função de duas variáveis, x, y. Aqui pode ficar 3x mais y quadrado. Lembrando que nesse caso aqui, as funções, o domínio dela, né? Para esse primeiro caso, são funções de duas variáveis. Então, o domínio este pertence aqui ao R2, né? Que é o nosso plano cartesiano. E o conjunto de chegada, né? Ele é um número, né? Um número real. Então, nesse primeiro caso aqui, as funções são reais aqui de duas variáveis em real, ou até três em real, ou até mais de variáveis até o número real, certo? Então a gente está vendo derivadas parciais. Antes mesmo de a gente começar a fazer, né, determinar as derivadas parciais de uma função de duas ou mais variáveis, a gente precisa entender a questão da notação, né, também para facilitar na hora do nosso estudo. Então, em relação à notação, basicamente a gente vai ter algumas notações em relação à derivada. Primeiro, bora fazer em relação a x, né? Então, aqui as derivadas em relação à variável x. A gente vai ter o seguinte, que f de x é uma notação para derivada, fx xy também é uma notação para derivada em relação a y, lembrando que é uma derivada parcial, certo? Isso aqui também pode ficar como diferencial de f, diferencial de x, né? Esse é um delta, então essa expressão que na verdade não é uma razão, mas é diferencial em relação à variável aqui, no caso de f em relação a x. Outra maneira também é diferencial de f xy por diferença em relação a x, é uma notação. Outra forma também de a gente calcular a derivada, né, em relação à notação é a derivada parcial em relação a x de z, né? Sendo que z aqui é a nossa variável dependente. Também a gente pode visualizar essa derivada em questão de notação por numeral, né? Por número, dependendo do número de variáveis. Nesse caso aqui, minha função tem duas variáveis, então vai ter uma primeira derivada, que no caso seguindo a ordem é x, e uma segunda derivada, que no caso seguindo a ordem aqui é y. Então isso aqui também pode ficar como f 1, né, que é a primeira derivada aí em relação a x, ou ainda pode ficar esse d maiúsculo 1 de f, certo? E por fim ainda, em relação à variável, fica o d maiúsculo x de f. Então, essas são algumas notações em relação à derivada. A gente pode fazer também em relação a x, a y, desculpa. Então, seria assim. Então, aqui eu vou colocar agora em relação à variável y. Então, basicamente, é fy de xy parcial de f em relação ao parcial de y, parcial de f xy em relação a y, parcial de z em relação a y. Nesse caso aqui é f2, visto que é a segunda variável, né? Então é f2, o d2f e por fim dyf. Então essas são algumas notações para derivadas parciais em relação à variável. Então bora fazer um exemplo, né? A gente está aqui, vamos tomar uma função de duas variáveis, f de xy, definida por x ao cubo mais x ao quadrado, y à terceira menos 2y ao quadrado, certo? A primeira que a gente vai calcular é em relação a x.
Então, eu vou usar uma notação, essa notação aqui, em relação a x de f, certo? Nesse caso aqui, como é que a gente calcula a derivada, né? Como a derivada é em x, de fato, nossa variável vai ser x. E y permanece como se fosse uma constante nessa derivação, certo? Então, o primeiro termo aqui da minha derivada, essa função, é x ao cubo, logo a derivada é 3x ao quadrado, mais aqui eu tenho x ao quadrado vezes y ao cubo. Eu vou tomar a derivada, lembrando que x é variável e y é constante, então ficaria 2 vezes x y a terceira menos, e aqui 2y ao quadrado, lembrando que nesse caso a gente considera como o y constante, e vai zerar. Então isso aqui o resultante é 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo, certo? Por outro lado, agora eu tenho a derivada em relação a y, derivada parcial, sempre lembrando porque tem mais de uma variável. Novamente, a primeira em relação a y, então meu x aqui ele é constante. Então aqui ficaria zero, né? Já que a derivada em relação a y, mais x ao quadrado, que permanece constante, vezes 3y quadrado, menos, que a derivada em relação a y é o 4y. Só organizando isso aqui, fica 3x ao quadrado, y quadrado, menos 4y. Então essas são derivadas parciais aí dessa função em relação às duas variáveis x e y. Outro exemplo aqui, podemos verificar, né? Então, bora determinar quem são as derivadas parciais, né, dessa função aqui. A função é o seno, né, de x sobre 1 mais y. Então, primeiramente, a gente vai ter a derivada parcial de f em relação a x, ok? Será a derivada parcial do seno de x sobre 1 mais y, certo? Aqui a gente tem uma composição de funções, uma função externa que é o seno e uma função interna aí que é x sobre 1 mais y. O que vai acontecer agora? A gente vai aplicar a regra da cadeia, assim como a gente viu com funções de uma variável, também se aplica a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Então ficaria o seguinte, né? Ficaria a derivada do seno, né? Que é o cosseno, repete aqui o argumento, que é x1 mais sobre 1 mais y, vezes, agora vai entrar a derivada da função que está dentro do cosseno aí, né? Que no caso seria, aqui a derivada parcial em relação a x da expressão x sobre 1 mais y, certo? E agora eu vou derivar de fato essa expressão, nessa razão, 1 sobre 1 mais y. Vou repetir aqui o cosseno de x sobre 1 mais y vezes. Aqui é uma razão, então a gente aplica a regra do quociente para derivadas normalmente, como a gente viu lá no nosso cálculo 1. Só que agora tem que tomar cuidado de que nosso x é variável, nosso y é constante. Então aqui, se a gente for analisar essa expressão, ficaria o seguinte, né? A regra do quociente para as derivadas. Derivada da primeira função, então aqui seria nosso x', vezes repete o denominador, menos repete o numerador e a derivada do denominador. E embaixo, o denominador ao quadrado, certo? Por sua vez aqui é o cosseno x sobre 1 mais y. E aqui eu vou só organizar essa expressão, essa razão. Tem o seguinte, né? A derivada de x em relação a x é 1. Então aqui fica 1 mais y menos. O x repete. A derivada aqui dessa expressão 1 mais y em relação a x é zero, né? Porque os dois são tratados como constante. O 1 de fato é constante e o y tratado como uma constante.
Aqui embaixo eu vou repetir 1 mais y ao quadrado, certo? Para finalizar, então a derivada é o cosseno x sobre 1 mais y vezes, aqui ficará 1 mais y dividido para 1 mais y ao quadrado, certo? Isso aqui, por sua vez, será cosseno de x sobre 1 mais y vezes, e aqui ficará 1 sobre 1 mais y, ok? Lembrando que para y diferente de menos 1. Agora a derivada em relação a y, né? A gente toma a primeira derivada em relação a x, agora em relação a y. Então vamos lá. Primeiro a gente toma a derivada do seno, né? Que é o cosseno, repete o nosso argumento, x sobre 1 mais y. E agora aqui entrará a derivada parcial em relação a y da expressão que é o argumento aqui, que é uma função, né, que foi feita a composição com o seno, que no caso é o cosseno, que aqui é x sobre 1 mais y. Ok. Logo, isso aqui ficará cosseno x sobre 1 mais y vezes. Agora sim eu vou iniciar a derivada aqui dessa expressão. Também é um quociente, né? É uma razão. Então vou aplicar a regra do quociente. Então ficará o seguinte: a derivada de x em relação a y, lembrando que é em relação a y, vezes 1 mais y menos, repete o x, vezes a derivada de 1 mais y em relação a y, e repete aqui 1 mais y ao quadrado, certo? Aqui ficará o cosseno x sobre 1 mais y. Aqui dentro ficará agora a expressão, né, já com suas derivadas. Lembrando que em relação a y, então o x em relação a y, ele será zero, né, visto que aqui é uma constante. Então aqui será 0 vezes 1 mais y, menos, repete o x, vezes. E a derivada de 1 mais y em relação a y. A derivada de 1 em relação a y é zero, né, que é uma constante. E a derivada em relação a y, em relação ao próprio y, é 1, né? Então aqui fica 1 apenas na expressão. Dividido aqui para 1 mais y ao quadrado. Certo? Por sua vez, finalizando aqui, esse aqui é o cosseno x sobre 1 mais y vezes. Aqui ficará menos x vezes 1, que é só menos x. Aqui ficará menos x dividido para 1 mais y ao quadrado. Então assim a derivada em relação a x. Desculpa, em relação a y.